são os hipócritas, que fingem orar ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ele está falando da qualidade da prece. Há 2000 anos ele dizia isso, e nos dias de hoje nós podemos comparar. Gente, aqui não é uma crítica, tá? A gente está constatando um fato, na verdade, né? Pessoas que fazem preces, orações da boca para fora, não fazem de coração. Ele diz aqui, não é a quantidade de palavras, a quantidade de orações que vai fazer com que a prece tenha uma alta qualidade. Não é uma prece decorada também, que vai fazer com que a prece tenha qualidade, mas sim aquilo que sai do coração, sinceramente. Isso dá qualidade à prece. Claro, estou resumindo muito do que está aqui no Evangelho, né? Estou apenas citando. Na eficácia, ele diz assim, há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Tem muita gente que diz isso. Para que orar? Deus sabe. Está sabendo de tudo, não há necessidade. E na ação da prece, agora nós vamos nos deter aqui, na ação da prece. Dizendo o seguinte, a prece não é um simples pedido, embora o título aqui seja Pedi e obtereis, mas a prece não é um simples pedido. Nós podemos fazer prece, nós podemos orar para agradecer, para louvar, mas claro, na maioria das vezes nós fazemos as nossas preces para pedir, né? Mas também faz parte, né? Afinal estamos aqui encarnados e temos aí nossas necessidades, nossos anseios, e está tudo certo, normal, não tem problema nenhum. A maioria das vezes, então, a gente faz prece para pedir. Mas, mesmo esse pedido não é um simples pedido, é uma transmissão de pensamento. É por isso que nós estamos tratando de ação da prece, mecanismo da prece, transmissão de pensamento. Nós fazemos uma invocação quando estamos orando, e essa invocação é a que faz com que nós entremos em comunicação com a pessoa ou as pessoas para as quais nós queremos dirigir a nossa prece. Como se dá essa transmissão? Vamos dar aqui o exemplo do rádio, por exemplo. Nós ligamos o rádio e ouvimos um som. Ou então tem uma festa lá no final da rua onde nós moramos, e o som vai se propagando pelo ar e chega aos nossos ouvidos. Não é assim? Então há uma propagação pelo ar do som. Todas as galáxias, todo o universo está mergulhado num fluido que a espiritualidade chama de fluido universal. Aliás, é desse fluido que saem todos os outros fluidos específicos, né? É do fluido, por isso, universal. Então não há espaços vazios no universo. Todo o universo, entre uma galáxia e outra, para vocês terem uma ideia, esse espaço está tomado pelo fluido universal. Então, quando nós estamos fazendo uma prece, uma oração, esse fluido recebe esse impulso que sai do nosso pensamento e ele vai percorrer todo o caminho necessário para chegar onde nós estamos objetivando, ou a pessoa a qual nós estamos dirigindo a nossa prece. Porque, por exemplo, o som do rádio chega ao nosso ouvido pelo ar, mas tem limite. Até determinado ponto a gente ouve, depois a gente não ouve mais, então é limitado, né? No fluido universal, não. E vamos imaginar assim, que tem uma pessoa que está muito longe, muito distante,
e que nós então sabemos que ela está necessitando de uma prece, porque ela está com alguma enfermidade, por exemplo, então nós queremos fazer uma prece para que ela se restabeleça, só que ela está bem longe. Então, esse sentimento que sai do nosso coração, da nossa emoção, pela força do nosso pensamento, olha a força que tem o nosso pensamento, gente. Pela força do nosso pensamento, vai viajar esse impulso pelo fluido universal e vai chegar até aquela outra pessoa a qual nós estamos enviando esse nosso sentimento, essa nossa prece. Então ele é um veículo do nosso pensamento, né? O fluido universal. Então não há distância, não há limite. Isso é que é importante saber. Então nós estabelecemos uma corrente fluídica, gente, é fluido, com a pessoa que está recebendo o benefício da nossa prece. E claro que o grau dessa energia, o grau da energia dessa corrente que nós estabelecemos com aquela pessoa, vai depender muito do nível de sentimento que nós temos, da emoção que nós estamos sentindo e da força do nosso pensamento, ou seja, da nossa boa vontade, do amor que nós temos em nosso coração, para transmitirmos àquela pessoa. Somos nós que determinamos o índice positivo da energia que possui essa corrente fluídica dessa ligação entre os seres. Gente, daqui a pouco a gente está falando de física aqui, né? Estamos querendo materializar a prece? Absolutamente não. O Evangelho é claro nisso. Ele dá essa explicação para que nós possamos compreender os mecanismos de uma coisa que, na maioria das vezes, a gente faz por obrigação. Porque a gente talvez desconheça esse poder que tem a prece. Não que a prece em si tenha poder. A prece em si é apenas a ferramenta que nós utilizamos para doarmos isso que comumente nós espíritas chamamos de vibração. E aí a gente começa a acreditar mais em Jesus. Sabe por quê? Sois a luz do mundo, sois o sal da terra, né? Vocês poderão fazer o que eu faço, o que eu fiz, o que eu faço, e muito mais. Poderão, se quiserem, né? Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Jesus disse isso, está no Evangelho dele, claramente, para quem quiser reler. E será que nós acreditamos nisso mesmo? Na maioria das vezes a gente não se lembra disso. Nós sabemos disso. Nós tivemos acesso a essa informação, sim. É que a gente não se lembra. Então convém que todas as noites, agora por exemplo, quando nós formos dormir, convém que nós façamos essa prece de coração, por nós mesmos, gente, e para aquelas pessoas que nós queremos vibrar, que nós queremos que se restabeleçam, enfim, pessoas necessitadas de qualquer coisa física ou espiritual que seja. Antes de dormir, façamos a prece. Ou seja, façamos a vibração, façamos a doação energética, porque ela vai receber. Simples assim. Sejamos espíritos ou não sejamos espíritos, não importa. Os católicos, por exemplo, fazem preces para os seus santos de devoção. Não é assim? Está ótimo, perfeito. Desde que faça de coração. Então a gente faz essa prece quando for dormir. Uma prece porque nós vamos dormir, não, o corpo nosso é que vai dormir. Porque nós somos espíritos imortais. E nós espíritos, durante o nosso sono, ou melhor, durante o sono do corpo físico, nós vamos desdobrar.
E aí nós vamos para os lugares que o nosso pensamento determinar, porque o nosso pensamento, nós somos o que pensamos. Então nós vamos para os locais que nosso pensamento determinar, bons ou não. Vamos lá, vamos vibrar para que a gente faça um desdobramento assim para lugares bons de aprendizado, de trabalho, para que a gente possa ser útil durante o sono do corpo. O espírito não precisa dormir, gente, é o corpo animal que dorme. E pela manhã, quando o corpo despertar e a gente voltar, encaixar. Novamente, fazer uma prece, é prece de 1 minuto, tá? Agradecendo e pedindo para que o dia seja maravilhoso. Agradece por estar encarnado, agradece pela força, pela saúde, e para que nós possamos ter um dia maravilhoso pela frente, e possamos ser úteis, e possamos ser caridosos, conforme Jesus nos solicita. Esse é o poder da prece. Não é um simples pedir, e não é um palavreado por obrigação. Ok? Existe aí uma força espiritual, grandiosíssima. Basta que nós acreditemos nisso.